Irmãos, nós estamos estudando aí um pouquinho sobre Apocalipse. Nós chegamos aí na quarta sessão. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12, né? Que começa aí essa quarta sessão. 12 e 14. Nós estamos seguindo aquela proposta, né, do paralelismo progressivo que o reverendo Dr. William Hendrickson, no livro Mais que Vencedores, apresenta, e seguindo, portanto, esse modo de estudo, entendemos que Apocalipse, respeitando a metodologia apocalíptico judaica, né, a literatura apocalíptica judaica, ela é escrita em ciclos ou sessões paralelas, onde ele conta e reconta, dentro do mesmo período histórico, a história da vitória do Cordeiro, da sua noiva, e respondendo cada detalhe nesse período ainda que estamos vivendo, trazendo detalhes em cada uma dessas sessões. Nós, então, dividimos o livro de Apocalipse em 7 sessões paralelas, progressivas, cada uma traz um detalhe. Nós temos os capítulos iniciais, mostrando que Apocalipse não trata simplesmente das coisas futuras, mas muitos detalhes são o que passaram, os que eram, quando do registro, né, e das coisas futuras. E que foi escrito para um destinatário primário, que era a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, e que, portanto, precisa também da mensagem da revelação fazer sentido para aqueles irmãos, como também para nós. É óbvio que nós estamos numa situação na cronologia, né, do tempo, que nos permite já ver muitas coisas que foram ditas ali sendo realizadas no passar do tempo. Primeira sessão sobre as 7 igrejas, que aponta o fato de que Cristo está com a igreja, está ciente de tudo que está acontecendo na igreja e que adverte a igreja. As 7 igrejas trata-se, portanto, de todas as igrejas, de todos os tempos, em todos os lugares, nesse período, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. E Jesus chama a sua atenção para que a igreja tome cuidado com 3 assuntos, né? A questão do desânimo, do esfriamento espiritual, em cuidar mais das coisas deste mundo do que negligenciar a vida com Deus, a perseguição, né? Todas as tribulações provenientes da perseguição, e isso nos conduzir a desanimar e a abandonar a fé, e as heresias ou o liberalismo. Depois nós vimos uma segunda sessão, onde fala a respeito, explicando por que Cristo teve que ser assunto ao céu, e que ele então toma o trono e, consequentemente, toma o livro selado. Aí nós temos os 7 selos, onde Jesus vai dando direcionamento a tudo aquilo que já foi determinado por Deus diante de todas as coisas. E aí então Jesus agora, entronizado, né, dá direcionamento a todas as coisas que estavam previstas, abrindo os selos. O primeiro selo nós vimos aqui, já estudamos. Se você tiver dúvida, é só dar uma procurada nas aulas passadas. Vimos as possibilidades, e aí chegamos à conclusão de que, com a abertura do primeiro selo, Jesus dá a abertura para que o Evangelho saia vencendo para vencer e alcance todas as nações. E em resposta a esse sucesso, esse alcance mesmo, porque já no paralelo em Apocalipse 20 nós vemos que Satanás foi aprisionado, no sentido de que não pode enganar mais as nações. Por isso o Evangelho, apesar de todas as lutas e perseguições, ele é bem sucedido, ele cresce, ele avança, ele alcança as pessoas.
Em oposição a isso, então, nós temos a abertura dos outros selos e uma perseguição se levanta contra a igreja em todos os sentidos, questões financeiras, de enfermidades, de perseguição, morte e tudo mais. Depois nós vimos a terceira sessão, que é a questão das trombetas. É lógico que com parênteses, né, dentro dessas sessões, explicando não só o que acontece com a igreja, mas o que acontece com o mundo. E aí também nós vemos que o evangelho crescendo, a perseguição aumentando, a igreja clama ao Senhor por essa perseguição que está sendo sofrida, essas orações chegam até o trono do Senhor e Deus então começa a enviar as trombetas que são enviadas aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então as trombetas é algo que vem contra os ímpios. Como é tudo junto e misturado, como nós temos visto, então em alguns e Satanás é um instrumento tanto para aplicar a perseguição do segundo, terceiro, quarto selo em diante, e também aquele que vai aplicar das trombetas sobre os homens, de um modo geral. Então, em algumas situações você vê que a mesma situação serve de selo na vida dos crentes e de trombeta na vida dos ímpios. Vimos que essas sessões estão todas interligadas, né? Nós vimos isso aí no percorrer dos nossos estudos, e para deixar claro que as trombetas que vêm sobre esses homens, segundo o capítulo 9, verso 4, os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, e que a igreja, inclusive, está vivendo tudo isso aqui, né? Todas essas tribulações que a quinta e a sexta trombeta apresenta, os homens não se arrependem, e aí então nós temos o capítulo 10 e o capítulo 11 que mostra que a igreja está no meio disso tudo e Deus está alimentando o seu povo, fortalecendo a sua igreja apesar de todas as coisas, e ao mesmo tempo medindo aqueles que estão próximos de fato do altar do Senhor. E aí começamos, portanto, a quarta sessão, que vai mostrar como que o inimigo, essa quarta sessão tem o objetivo de falar quem é o inimigo propriamente, né, deixar mais claro, e como que ele atua para combater a igreja, para perseguir a igreja. E nós vimos então no capítulo 12 que o nosso inimigo, o dragão, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, né? Ele foi expulso do céu, ele perde então a sua função de acusador, porque Jesus já pagou sobre toda acusação, então não tem o porquê dele exercer mais essa função de acusador. Aquilo que nós vemos lá no livro de Jó, quando ele tinha acesso até a presença de Deus e ali acusavam, né? Os crentes, uma vez que Jesus consumou a obra, pagou a dívida, encravou na cruz e rasgou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, não tem porquê dele ficar lá, porque se ele chega lá e fala, o Everton pecou, Senhor, o Senhor viu? E aí Deus vai falar, mas Jesus já pagou. Então ele é lançado, né, sobre a terra e ele vem, segundo aí o capítulo 12, com grande ira para perseguir a mulher, que é sinônimo de igreja, e o descendente da mulher, perdão, que são os crentes, ok? Veja no verso 17 do capítulo 12, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, e aí explica quem são esses restantes, né, da descendência, que é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, refere-se aos crentes e então ele vem perseguir. E aí, a partir do capítulo 13, nós vemos então como que ele age para perseguir. E aí nós vemos, na sequência, que ele tem 3 aliados, né? O primeiro aliado, a besta que emerge do mar. Nós fizemos uma conexão com as profecias de Daniel, né? E vimos que essa besta, verso 2 do capítulo 13,
que é semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, né, e recebeu o poder aí do próprio Satanás, tem grande autoridade, fazendo um paralelo com o livro de Daniel, refere-se aos impérios ou os governos deste mundo. Então, a besta que emerge do mar é todo o poder político anticristão que se levanta para perseguir a igreja, né, durante toda essa dispensação, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Então, o poder governamental, com sua força bélica, com suas leis injustas, com seus sistemas econômicos, tende a perseguir a igreja. Então, isso nós já vimos, está lá. E vimos também que essa perseguição é sempre num período, né? Vamos relembrar isso aqui. Lá no capítulo 12, verso 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela a sustente durante 1260 dias. Então, 1260 dias. Guarda aí. Depois você tem no capítulo 12 ainda o verso 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, né? Então 2 tempos, e metade de um tempo, que são o paralelo lá com Daniel, os 3 anos e meio. E agora, aqui no capítulo 13, você tem o verso 5 dizendo assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir 42 meses. Você se lembra que o calendário judaico ele é lunisolar, portanto, os meses judaicos sempre têm 30 dias. Então, se você pega 42 meses, multiplica por 30, cada mês com 30 dias, você vai chegar a 1260 dias. Você pegar 1260 dias, dividir pelo número de dias cada ano, você vai chegar aos 3 anos e meio, que é um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, refere-se ao mesmo período, que é o período não literal, que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E aí nós começamos a semana passada a tratar do segundo aliado de Satanás que persegue a igreja, que é a besta que emerge da terra. E nós estudamos aí do verso 11 até o verso 15, mais ou menos, que mostra que essa besta que emerge da terra são todas as filosofias e falsas religiões que se aparentam como cordeiro, mas o ensino, a voz é do dragão. Veja aí o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ok? E nós paramos aqui, então, prestes aí a iniciar aí o número da besta, que vai a partir aí do verso 16. Então, deixa eu recapitular aqui com vocês, capítulo 13, de 11 a 18. Vamos fazer essa leitura novamente. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A besta, a primeira besta, o governo. Então, esse dualismo, né? A igreja e o Estado, a igreja referendando o rei, a igreja dizendo que o rei foi coroado, ou foi colocado lá por vontade de Deus, e o referendando e exigindo que todo mundo adore o rei, adore o governo, adore o sistema, adore todas as coisas. Né? Nós já falamos sobre isso. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra.
né, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que é ferida à espada e sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adoram a imagem da besta. Então, toda a perseguição aqui da igreja. Um paralelo muito grande também com a situação lá de Daniel, né? Por não adorar as estátuas, as imagens, o imperador e por aí vai, eles acabavam sendo mortos. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, ok? Então, nós paramos aqui. Nós vimos, então, João vendo esse monstro, essa outra besta, um pouquinho mais bonito que a do mar, né? Ele vai emergir da terra. Do mar ele é o terrível, 10 chifres, 7 cabeças. Esse aqui só tem 2 chifres, né? E parece um cordeiro. Mas fala como dragão, né? Imita Cristo, o cordeiro, mas ensina enganos, o dragão, o diabo, tá certo? Nós vimos isso semana passada, vemos que ele tem um poder político diante da besta do mar, coopera com a primeira besta, opera milagres e conduz os homens à adoração idólatra. E vimos que são todas as religiões, você vê que a manifestação de milagres está presente em todas elas. Nós fomos para Tessalonicenses e vimos, segundo Paulo, que estamos vivendo aquilo que ali é chamado de operação do erro, onde Deus está, inclusive, permitindo que essa situação aconteça e que sinais sejam manifestos com a astúcia de Satanás para enganar, né? Para conduzir as pessoas que não amam a palavra de Deus, que não amam a verdade, a seguirem, né? As pessoas hoje estão doidas aí atrás de sinais de milagres e vão atrás de qualquer um. Nós vimos recentemente, né, de tempo em tempo isso acontece, escândalos acontecem, mas agora vão até lançar um seriado, né, sobre o João de Deus. Quantas pessoas foram lá, quantas pessoas se dizem que foram curadas, né, miraculosamente. Tal. Isso sempre vai ter, sempre vai existir, e dessa forma Satanás se aparenta como cordeiro, mas o ensino continua sendo como o dragão, e ele vai mantendo as pessoas presas a essas falsas religiões, a essas manifestações poderosas, mas que os conduz para longe da verdade, para longe da palavra de Deus, para longe dos ensinamentos das Escrituras. E é isso que a carta aos Tessalonicenses nos adverte, para não estarmos mais focados nos sinais, mas sim na verdade. Ou que Jesus diz a Tomé, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Né? Nossa fé não tem que estar baseada naquilo que a gente vê, mas naquilo que as Escrituras nos revela. Aqui está a segurança que nós até trabalhamos na semana passada para nos preservar no caminho correto. Então, infelizmente, essa besta da terra, ela conduz as pessoas aí a viver uma vida de adoração ao sistema político, à liderança política, e a servir, e ela vai aprisionar as pessoas em todos os sentidos. Ela persegue os fiéis que não adoram a imagem da besta, aqueles que não se dobram, né, diante dos erros e diante também da força da primeira besta. E ela determina os sinais ou marcas sobre os homens, tratando das questões comerciais e sociais. Veja que o verso 16 diz, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos. 6 categorias aqui que nos é apresentada, né?
E aí, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou do seu número. Nós já vimos que, nas outras sessões, Deus está marcando os seus. Os seus, eles têm, aqueles que são de Deus, têm o selo de Deus, a marca de Deus, que nós fizemos a conexão lá com Efésios, que é no momento da sua conversão, o Espírito Santo vem e te sela, né? E a besta que tenta imitar todas as coisas relacionadas a Deus também vai tentar trazer uma marca e um selo, né? Uma marca aí para aqueles que a seguem. Essa marca, segundo as Escrituras, é sobre a mão direita, que é uma inclinação tranquila quanto a ações e realizações, né? Você fala disso todo em várias situações, né? Quando você tem, por exemplo, você tem um funcionário que é um cara muito importante dentro aí do contexto do seu trabalho, ou a sua ajudante aí nos afazeres domésticos, você fala, o fulano é o meu braço direito, fulano é o meu braço direito, ou seja, é aquele que está ali na ação, na realização. Então, mão direita aponta para todas as realizações, as suas ações, as suas realizações. E a fronte, a questão da cabeça, aponta para o seu pensamento, para a sua razão, para a sua vontade, o seu modo de enxergar o mundo, a sua cosmovisão de um modo geral, tá bom? Mas vamos referendar isso de uma maneira mais clara. De um modo resumido, então nós podemos dizer que a besta da terra refere-se ao poder religioso falso, anticristão, ok? Os falsos profetas, os falsos mestres, né, em todas as religiões, filosofias vãs que ludibriam os homens e os afastam da verdade de Deus, que é a sua palavra. Tudo bem? Então nós, relembrando isso, então nós chegamos aqui que trata da bendita, né, bendita modo de dizer, marca da besta, tá certo? E aí muito se diz sobre a marca da besta, principalmente nessas interpretações aí literais, né? E diz que se é uma marca na mão, se é uma marca na fronte, então tem que ser algo literal, para aqueles que seguem essa linha de interpretação apocalíptica literal. Então, você vai ouvir pessoas falando que, eu vou até abrir aqui o slide aqui na sua tela inteira, para que você possa acompanhar. Alguns vão falar que é um chipzinho, né, que vai ser colocado aí na mão direita. Outros vão dizer que é o código de barra, não tem nenhum produto hoje, né, que não utilize isso. Talvez só os artesanais, mas se for comercializar, você tem que pôr um código de barra nele, né? Então, existem 3 barras, inclusive, que são não numeradas, e aí aqueles que seguem esse tipo de interpretação vão falar, essas barras representam um 666. Outros vão dizer que é a questão do comércio propriamente, né? E aí você tem o exemplo aí do Visa, né? Que tem lá o V e o I, que seria números romanos, né? Então 6. O S, que é um número grego para 6, e o A, na numeração babilônica, também seria 6. Então, o cartão Visa, por exemplo, é a marca da besta, 666, tá bom? Então, são devaneios, né? E vão surgir Mondex, vão surgir uma série de outras possibilidades, ok? Pastor, mas isso tem a ver? É isso mesmo? Então vamos pensar aqui em situações simples, como isso aqui seria tão facilmente ser burlado, né? Se é um chip, meu amigo, você põe na mão direita, tudo bem? A Bíblia diz que se a tua mão te faz pecar, corta a mão, é melhor entrar no céu sem maneta, né? Do que lançar o corpo inteiro e tal, não é assim? Se o olho faz pecar, arranca fora, melhor andar cego no céu e tal. Se fosse uma situação simplesmente literal, de se colocar na mão, cara, você coloca, aí na hora do vamos ver, você arranca fora a sua mão e vai para o céu maneta. As questões de Apocalipse, se fossem literais na maneira que as pessoas têm colocado,
chega a ser muito fantasiosa. Não é o chip, né? Pastor, é o código de barra? Não é o código de barra. Pastor, é o sistema de cartão que vai eliminar o dinheiro e pereré, também não é. Na verdade, tudo isso faz parte da ação da besta do mar, da besta da terra sobre nós, né? Essas coisas são terrenas, mas a marca da besta não é um objeto específico como esse, tá certo? E por que não é? Primeiro, porque Apocalipse está sendo escrito para os primeiros destinatários, são os irmãos das 7 igrejas da Ásia. Eles tinham tecnologia para pensar em chip naquela época? Não. Eles tinham código de barra naquela época? Não. Eles tinham cartão de crédito naquela época? Não. A mensagem do Apocalipse tem que fazer sentido para os primeiros destinatários, como também para nós. Por isso que aqueles que seguem a interpretação de Apocalipse como cronológico, nós estamos aqui no capítulo 13 para 14, e falam, não, então isso aqui é bem para frente. Os nossos irmãos estão lá, bem atrás. Né? Mas, se fosse simplesmente isso, então João teria que dizer, pessoal, para essa geração é até o capítulo tal. E aí, para frente vai ser o seguinte. Não é, nós vemos que está tudo interligado. Então, a mensagem do capítulo 13 também é para a igreja do ano 100, quando o Apocalipse foi revelado por João. Então, não pode ser nenhuma perspectiva mirabolante, essa marca da besta, porque não faria sentido para os nossos irmãos lá do primeiro século, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Aqueles que chegaram depois aí, sejam bem-vindos, né? Vamos ver aqui. Parei no Gesiel, então a Terezinha, a Glaucia, a Marta, a Margarete, a família Grião, Marilene Sanches, família Casadei, a Lili, do Ailton, também a Vera, Mirtes e o Kleber. E a Vera pergunta, pastor, esta besta que emerge da terra pode ser identificada com o falso profeta de Apocalipse 16? Sim, perfeitamente. Tá? Você vai ter o anticristo na figura da besta que emerge do mar e o falso profeta na figura da besta que emerge da terra e a prostituta com a Babilônia. Tá? Lá no capítulo 16 e tal, aí a gente vai reforçar isso aí. Tá bom? Mas certinho. Então vamos lá. Voltando aqui, então nós vimos que esses números, essa questão do chip e tal, não deixa de ser, querido, devaneio. Porque não fazia nenhum sentido para os primeiros destinatários. Então eu não posso cravar como essa marca da besta como um símbolo, ou como um objeto, ou como um cartão, ou como qualquer coisa que ainda vai ser inventado. É lógico que tudo isso está dentro do pacote do governo, da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. Né? Tudo isso faz parte porque quem comanda as questões sociais, econômicas, financeiras deste mundo são justamente a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, que são aliados do dragão. Tudo bem? Então, todas essas situações estão relacionadas? Estão, mas a marca é uma determinada situação dela? Não, não é. Outra coisa que leva muita gente a pensar é que lá no verso 18 diz, aquele que tem o entendimento, calcule o número. E uma das coisas, né, que ele apresenta aí é que o número é 666, e aí então muita gente usa da chamada gematria para tentar descobrir o que é. Eu já vou falar daqui a pouco. Mas só para quebrar essa ideia de que a marca da besta refere-se a algum objeto, alguma situação tecnológica ou dos nossos tempos, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 textos. O primeiro
o Deuteronômio, vamos ver o 6 primeiro, né? Vamos na ordem aí. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante. Texto conhecido, né, que chama atenção aqui para obediência. E outra coisa que nós sempre falamos, irmãos, é que os símbolos do Apocalipse, eles precisam ser interpretados com as chaves da própria Escritura. Se o texto do Apocalipse não traz a explicação, por exemplo, o Apocalipse fala do dragão. Aí ele diz, olha, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ou seja, o próprio texto já deixou claro quem que é o dragão. Ponto. A mulher vai perseguir a mulher e os seus descendentes, que é aquele que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Pronto, então já falou quem que é a mulher e os descendentes dela, os que guardam, temem a Deus, que guardam os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, se Apocalipse traz a interpretação para o símbolo, ótimo. Agora, se não traz, então nós precisamos procurar esse símbolo na Escritura de um modo geral. Quando nós vimos que a besta que emerge do mar, ela é semelhante ao leopardo, tem pé de urso, boca de leão, e a gente vai lá para Daniel e vê exatamente que a sequência de impérios, de reinos que dominaram o mundo, era semelhante ao leão, semelhante ao urso e semelhante ao leopardo, né? A Babilônia, os medo-persas e os gregos, e o último, o terrível, que é o dragãozão, a última besta, Roma. Então, aí você tem a chave para interpretar o que significa o símbolo lá em Apocalipse. No caso da mão e da fronte, o que é marca na mão e marca na fronte? Nós vamos olhar, vamos vasculhar toda a palavra de Deus para ver se nós encontramos algum lugar que nos indique o que significa isso. E aí nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Presta atenção agora. Também as atarás como sinal, como marca, como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deus está mandando você pegar a palavra, vamos pegar o Pentateuco, seja aí os 10 mandamentos, as palavras que ele ordena, você vai pegar e vai escrever na sua mão. É isso que ele está mandando. Ou você vai fazer como o judeu, escrever numa tira e enrolar no braço. Ele está mandando você colocar como frontal entre os olhos, então você vai fazer como o judeu. Você vai escrever lá, faz uma caixinha de couro e amarra aqui e põe o negócio no meio do olho aqui. Será que Deus está mandando isso literalmente ou está falando para você, quando ele fala, se fosse literal, né, colocar na mão, colocar na fronte, quando ele diz, essas palavras te ordeno, estarão no teu coração, ai, meu Deus, como que nós vamos fazer esse negócio para pôr no coração agora? Faz uma cirurgia, abre o peito, escreve lá uma frasezinha com a lei de Deus e enfia dentro do coração. É isso? Igual o judeu faz na mão e faz entre os olhos? É óbvio que o que Deus está falando aqui é que a palavra, o ensinamento, ou seja, o modo que ele quer que você haja e o modo que ele quer que você pense, esteja gravado no seu coração, gravado na sua fronte, na sua mente, e seja visível nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas realizações, na sua mão. Naquilo que você for fazer, a palavra do Senhor está nas suas mãos. Aquilo que você for pensar, está no seu pensamento a palavra do Senhor. Ou seja,
Deus aqui está dizendo colocar como sinal ou como marca na mão e na fronte a palavra, ou inculcar, é o que o verso anterior fala, inculca isso na cabeça do teu filho. Significa que você tem que abrir a cabeça do seu filho e pôr a Bíblia lá dentro. Não, você vai ensinar, falando, ao deitar, ao levantar. Então nós vemos que Deus já usa essa terminologia de sinal na mão e sinal na fronte para dizer que os seus pensamentos e as suas ações têm que estar de acordo com o Senhor. Quando nós aplicamos isso para Apocalipse e vemos que os aliados de Satanás aplica na mão dos seus seguidores e aplica na fronte dos seus seguidores a sua marca, significa que as atitudes daqueles que seguem ao anticristo e ao falso profeta, né, a besta do mar e a besta da terra, são atitudes contrárias à palavra de Deus. São atitudes que ferem princípios da palavra de Deus. O modo deles pensar são modos diferentes, né? É um modo diferente. A cosmovisão. Enquanto o crente ele tem uma preocupação de glorificar a Deus em tudo que faz, em agir corretamente, em andar em justiça, em amor, o descrente está preocupado com o próprio umbigo dele. Ele vai falar em justiça, ele vai falar em amor, mas desde que seja voltado para o benefício dele. Então, as suas atitudes e os seus pensamentos estão de acordo com a besta que emerge da terra e da besta que emerge do mar. A cosmovisão dele está associada. Você chega para ele e fala assim, mas a Bíblia diz diferente. Ele fala, pelo amor de Deus, a Bíblia é coisa do passado. Ele não aceita mais o modo de pensar e o modo de agir que as Escrituras dizem que é o sinal para você colocar na mão direita e como frontal entre os olhos. Então, esse é um confronto de pensamento e de atitude, é um confronto de cosmovisão. Veja aí, então, Deuteronômio 11, ele vai repetir isso, né? No verso 18. Abra lá, por favor, Deuteronômio 11, verso 18. Ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por marca, por sinal na vossa mão e para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai os vossos filhos, falando, tarará, parará. Então veja, o que Deus está falando aqui é que justamente você tem que ter a palavra de Deus, a ordenança, o ensinamento, o modo que Deus quer que você ande e as obras que Deus quer que você faça, cravadas no mais profundo do seu ser. Veja, não é uma questão literal, você não vai abrir o seu coração para escrever a palavra do Senhor, e como que você vai escrever na vossa alma? Mesmo porque a visão de alma, psique, né, na cultura judaica é diferente do sistema ocidental influenciado pelos gregos. Então, como que você vai fazer? Colocar, mas mesmo que fosse semelhante, como que você vai escrever isso no seu cérebro, na sua mente? Então, veja, pôr como sinal, pôr como marca nas mãos e na fronte, ou frontal aos olhos, mostra que os seus pensamentos e as suas atitudes precisam estar de acordo com a palavra. E aqueles que têm a marca da besta vão ter as atitudes e os pensamentos de acordo com os aliados de Satanás. Mas é a questão social. Então, essa questão social vai estar de acordo com o pensamento do sistema do mundo, o sistema governamental, da falsa religião. Não pode comprar e vender. O sistema comercial dessas pessoas não vão estar voltadas tão somente para as questões terrenas, por amor à riqueza, para a avareza, por puxar o tapete um do outro, a busca pelo poder, né? em ludibriar, em enganar, em vender, de modo a ir contra até mesmo o próprio sistema
do governo e o próprio sistema da besta que emerge do mar. Então ele vai dar um jeitinho até de essa prática de sempre passar o outro para trás. Isso é uma perspectiva mundana. Então a marca da besta está relacionada a isso. Vamos lá, o Cezinha põe aqui, o Léo também põe, o seu Clodoaldo está aí, a Cris também chegou. Então põe lá, na China o Partido Comunista já está se colocando como anticristo, pois está a destruir as igrejas e continua construindo monumentos do partido local. E não só o Partido Comunista, você lembra lá o Estado Islâmico? O que o Estado Islâmico fez? Ele chegou em tudo quanto é país, qualquer monumento que lembrasse a perspectiva cristã ou do cristianismo, mesmo que era o cristianismo ortodoxo, ou seja lá o que for, ele estava destruindo. Então, tudo que aponta para Cristo, eles vão destruindo, e destrói até entre eles, porque para chocar essa situação, né? Tá vendo? Olha, se o islamismo perseguiu a igreja ortodoxa ou os idólatras católicos, é porque realmente eles são certos, né? Meu amigo, eles vão perseguir uns aos outros justamente para tentar confundir todo mundo, mas todo mundo está te colocando para longe da verdade. A China fazendo isso, sempre fez, vai fazer, e você tem tantos outros movimentos aí acontecendo. Vamos lá, o Cezinha também. Pastor, pergunta. Alguns acreditam que o 666 faz menção ao número do próprio homem, uma vez que ele foi criado no sexto dia. Há alguma relação nessa crença? O número 6 é o número do homem? Existe sim uma relação, né? Essa questão do 666, você vai ver aqui uma relação de 6 grupos, né? Que ele cita. Se voltar aqui para Apocalipse, eu chamei sua atenção na hora da leitura, mas existe em todo o Apocalipse, isso vai ficar mais claro até o final, mas se você observar aqui no capítulo 13, o verso 16, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos. Ele divide todos em 6 grupos, ok? Se você se lembra, lá na outra sessão, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que quando fala da sexta trombeta, talvez você até me ajude aí, mas ele faz também uma distinção lá de vários grupos, né? Também relacionados a essa questão do homem. O homem por ter sido criado no sexto dia. Então, a ideia é que o número da besta são coisas do homem, tá? Das esferas, dessa hierarquia que o próprio homem determina, cria, né? Coisa de homem. O número é coisa de homem. Por quê? Porque é do sistema humano, do sistema que é influenciado por esses aliados de Satanás. Não tem essa questão do chip, do cartão de crédito ou qualquer outra coisa, está dentro desse contexto tudo? Mas não é pelo fato de você, presta atenção no que eu vou falar agora, não é o fato de você ter um chip na mão que faz com que você tenha a marca da besta, mas são as suas atitudes e o seu pensamento de acordo com esse sistema anticristão, mesmo que você não tenha chip em lugar nenhum, meu amigo, ou não tenha cartão de crédito, ou nunca tenha comprado absolutamente nada com código de barra, que mostra que você está isento do número da besta. Não é isso. É o seu modo de agir, o seu modo de pensar. O
O negócio é tão feio que nós vamos chegar num determinado momento que se você não se vender, se você não abraçar esse sistema, você não vai conseguir comprar e vender. Nós já vivemos isso. Tem coisas erradas no nosso sistema. Quer ver um exemplo? Hoje em dia esse negócio é velado, mas ainda existe. Você vai financiar a sua casa, você precisa ir no banco financiar a sua casa, você não tem todo o dinheiro. Ok? Você chega lá no banco e fala, eu preciso financiar. O cara fala, tudo bem, a gente vai dar um financiamento para você, vamos arranjar um preço aí legal para você, não tem problema. Só que é o seguinte, você tem que comprar um produto. Mas não pode mais a casadinha. Não é uma questão de casadinha, é que você tem que ter algum produto do banco para mostrar que você tem um relacionamento com o banco. Pronto, aí para você fazer um contrato, você tem que comprar lá o din-din, não sei das quantas, fazer o seguro da bicicleta do seu filho, você tem que comprar alguma coisa. Veja, você já está se adequando ao sistema. Não tem como fugir, não dá para comprar, não dá para vender sem entrar nesse sistema. Agora, tem gente que se diz crente e que vive nesse sistema. Né? Que acaba usando esse sistema para benefício próprio, inclusive se tiver que mentir, tiver que enganar, tiver que ludibriar, ele vai fazer. Né? É o cara que vende um produto que não é realmente aquilo que é. Né? Imagine se um crente verdadeiro, assumisse um compromisso com a marca que ele tem de Deus, ou seja, o seu pensamento de acordo com as Escrituras, a sua atitude de acordo com as Escrituras, se esse cara fosse fazer qualquer negócio com trambique, não dá certo. Agora, tenta nesse mundão aí sobreviver, meu amigo. Tenta lá na sua empresinha lá, não vender absolutamente nada sem nota. Ou você era MEI e aí você deu um jeito de criar 5. Você era microempresa e você cria 5 MEI. O nome do pai, da mãe, do cachorro, do tio, da tia, só para pagar menos imposto. E as 5 empresas funcionam no mesmo lugar, mas só para ludibriar mesmo, porque você tem um ano que se você estourou, você vai ser avisado, você estourou o faturamento, você tem mais um ano para se adequar, senão você vai ter que ir para microempresa, hein, rapaz? Aí você, quer dizer, você ganha 2 anos para ludibriando, e aí você, de certa forma, prejudica o cara que está ali como microempresa, que aí não dá para competir contigo, porque os impostos que a microempresa paga é diferente da que o MEI paga. Veja, esse é o sistema mundano. Esse é o sistema de um matando o outro. Então não dá para comprar e vender se você não tiver dentro desse sistema. Então isso é marca da besta. E o cristão, ele precisa tomar cuidado para ele não receber essa marca, porque é a atitude dele, são as realizações dele, o pensamento dele. Tudo bem? Tem gente que, como, usando aqui a pergunta do César ainda, fala a respeito, então, que como é número, eu tenho que calcular, né? É o que diz aqui o verso 18, calcule o número, é número de homem. Então, eles usam a questão da gematria. Você já ouviu falar o que é gematria? De um modo bem simples, você pega o alfabeto e dá um valor quântico para cada letra do alfabeto. O A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, o D vale 4, o E vale 5 e assim até o Z. E aí você pega um nome de alguém. Vamos pegar aí o termo besta. Está aqui. Vamos pegar aqui, besta. O B vale 2, o E vale 5, o S vale, sei lá, o T não sei das quantas, vale não sei o que, e o A vale 1. Você soma o valor de cada letra e aí você chega num número. Isso é gematria. O que os caras fazem então? Veja aí o exemplo de gematria. Deixa eu abrir aqui.
para que você veja melhor. Esse aqui em cima é do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, aí vai, né? Até o ômega. Para cada letra do alfabeto grego é dado, então, um número, ok? De unidade, dezena, centena, tudo bem? E aí você tem lá uma palavra no Novo Testamento, você pega a palavra Theos no Novo Testamento, então você vai ter lá o T, né? Você vai ter o epicon, você vai ter o epicon, você vai ter o ômicon e você tem o sigma. E aí você soma e chega a um valor daquilo. Tudo bem? E aqui você tem um exemplo do alfabeto hebraico. O Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, aí vai, Vav, por aí vai. Cada letra do alfabeto é dado um valor quântico. E aí você pega a palavra, no caso hebraica, e soma os valores de cada letra daquela palavra e você tem um valor total. Então isso é gematria, usado em esoterismo, cabala, um monte de coiseira nesse sentido. Não é isso que o texto quer que você faça. E aí as pessoas, nessa tentativa literal, o que acabam fazendo? Fazem aí gematria. Aqui está no inglês, né? Mas só para você ter uma ideia aí, eu abri, são todas palavras que você somando os valores quânticos que foram dados para cada letra, você vai chegar no 666. Então, a marca satânica, no inglês, os valores foi dado, chega a 666. Digital ID Chip, 666. Veja que eles põem aqui a letra que for necessária para chegar no 666. Tá? Aí eu pus aqui uns exemplos aqui que eu fiz, só para você ter uma ideia aqui, que foi na época o estudo que eu, lá em Jaboticabal, né? Então, cidade de Jaboticabal, você pôr na letra, no alfabeto português, dando número para ele, você vai chegar em 666. Não vá para Jaboticabal, viu, gente? Que é a cidade da marca da besta. Cara, isso é ridículo. Você pega Padre Marcelo, nessa gematria que eu fiz, dá 666. O nome da minha loja, lá, quando eu tinha loja no Jaboticabal, Casa do Criador, dava mesmo. Por isso que eu vendi, entendeu? Como que você vai ficar com a loja que na gematria? Cara, isso é loucura. Pastor Edir Macedo, 666, pronto. Aí já chega um louco, é o anticristo. É o marca da besta. Meu amigo, essa situação aqui da gematria é algo que vai te dar pano para manga e que vai te tirar do foco. O foco da marca da besta, marca na mão direita e na fronte, é a sua atitude e os seus pensamentos. Veja o que o Dr. Hendrickson vai dizer no livro dele aqui. Deixa eu abrir de novo aqui para talvez você leia aí melhor se você não tem o livro em casa ou se não tem apostila, então vai estar aí. Ó. A fim de se entender a expressão marca da besta, devemos nos lembrar que a marca significa que o escravo pertencia ao seu senhor. Marca está relacionada a escravo. Em Apocalipse 14, 9, se você quiser dar uma olhadinha lá, na terceira voz, vai dizer assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, então veja, está falando da mesma marca, aqui parece significar adorar a besta. Então quem tem a marca, adora o sistema falso e o sistema mundano. Apocalipse 14, 11 vai falar da mesma coisa. Né? Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então essa marca da besta conduz as pessoas a adorarem a própria besta, a besta do mar, a besta da terra. Ok? A marca da besta é
o espírito do anticristo, opositor de Deus, que rejeita Cristo e persegue a igreja, onde e sempre que ele se apresente. Esta marca é impressa na fronte ou na mão direita. E aí os dois textos lá que nós vimos lá em Deuteronômio, fazendo um paralelo aqui, que o próprio Deus também fala para você ter a marca de Deus na sua mão e a marca de Deus na sua fronte. A fronte simboliza a mente, a vida intelectual, a filosofia de uma pessoa, a cosmovisão. E a mão direita indica os seus feitos, a sua atividade, a sua ocupação. Portanto, receber a marca da besta na fronte ou na mão direita indica que a pessoa, assim caracterizada, pertence à companhia daqueles que perseguem a igreja. Está lá na página 181. Ok? Então, o que nós podemos falar sobre a marca da besta? O que nós podemos concluir aí sobre a marca da besta? É preciso pensar que João, falando aos irmãos do primeiro século, não contava com a tecnologia com as que são possíveis hoje. Imagine os irmãos lá do primeiro século, segundo século, pensando em chip, pensando em internet, em código de barra, o Mondex, ou cartão de crédito Visa, seja lá o que for. Né? E se o Visa é a marca da besta, então é só ter o Mastercard que está tudo certo. Tá certo? Não é isso. Ok? Falar em marca da besta e marca de Deus tinha que significar algo para eles, para os destinatários, e consequentemente também para nós. Falar que ter a marca de Deus significa, então, pensar e agir de conformidade com a palavra de Deus, com a verdade. E ter a marca do anticristo ou do falso profeta, da besta, significa agir, andar e pensar de acordo com o padrão anticristão, um padrão não bíblico. A marca da besta refere-se ao seu estilo de vida. E é por isso que tem muito cristão que, na verdade, tem a marca da besta. Porque o estilo de vida dele é um estilo que despreza a Deus e a sua palavra. Ele não está preocupado em testemunhar de Jesus e guardar os mandamentos do Senhor. Ele não está preocupado em investir nas coisas de Deus, em obedecer a Deus, em proclamar as virtudes de Deus. O estilo de vida desse crente nominal é um estilo de vida segundo a besta que comanda esse século. Ele está preocupado tão somente com as questões de suprir as suas necessidades deste mundo. Essa é a marca da besta. Pensamentos e atos de acordo com o poder político, religioso, filosófico da besta, ou seja, as coisas terrenas, número de homem, coisas de homem. Então, receber a marca da besta é você, de certa forma, agir e pensar de acordo com o sistema político, o primeiro 6, de acordo com o sistema anticristão filosófico da falsa religião e da sedução, do hedonismo, do prazer deste mundo, que é a Babilônia depois. Então, o número da besta é o número dos 3 aliados. É você agir e pensar de acordo com o sistema mundano de governo, com o sistema anticristão ou falso de religião e com o sistema de que o que importa é o prazer mundano, a vida é só isso agora, né? Ou como diz a publicidade aí do cartão, né? Porque a vida é uma só, como diz o Mastercard, né? Então, isso é a marca da besta. Esse é o 666, é você se adequar aos pensamentos e práticas à besta do mar, à besta da terra e à Babilônia, que é o terceiro agente de Satanás. Então tem muito crente que fala, eu não tenho o número da besta, eu não tenho nem cartão de crédito. Eu não tenho o número da besta, eu não tenho conta em banco.
Eu não tenho o número da besta, porque eu nunca vou pôr um chip. Só que vive uma vida totalmente prostrada aos aliados de Satanás. Porque não vive uma vida segundo o padrão da palavra de Deus. Irmãos, eu estou sendo claro aqui? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat aqui para ver se tem alguma contribuição, alguma coisa a mais. Então vamos lá. O César põe... Então, a gematria, o César, não é só aplicada dentro da questão da numerologia judaica, tá? Ela é aplicada em qualquer alfabeto, né? É que dentro de um contexto do Antigo Testamento, a Cabala, não sei o que, ela usa isso. Mas no Novo Testamento, você vai ter, o esoterismo vai usar aí a gematria, tá? Vamos ver aqui. A Vera põe, é o caso do número atribuído a Nero César, em hebraico, aos dizeres que estão escritos na coroa do Papa? É a mesma, e perfeito, Vera, é a mesma coisa. Porque aí você usa a gematria e veja, da mesma forma que eu usei a gematria para pôr cidade de Jaboticabal como 666 e casa do Criador para dar 666, veja que eu pus, Bispo Edir Macedo, só que eu pus lá Pastor Edir Macedo para dar o 666. Então eu posso manipular do jeito, porque o valor da gematria quem dá sou eu. Qual que é o valor que eu vou dar para o A? Qual que é o valor que eu vou dar para o B? Qual que é o valor que eu vou dar para o C? E quem deu esses valores? Entendeu? Então, a questão simples, irmãos, é de que a marca da besta está relacionada ao seu estilo de vida. Você vive como um verdadeiro servo de Jesus Cristo? A palavra de Deus tem moldado a sua vida comercial, a sua vida familiar, a sua adoração. A marca de Deus é agir e pensar de acordo com a lei, com as escrituras, com a verdade, com a palavra. A marca e o sinal da besta é viver de acordo com o padrão do mundo. Você vê que as pessoas adoram os sistemas políticos, você vê que as pessoas adoram determinadas religiões, ou mesmo adoram o fato de não ter religião nenhuma. E as pessoas adoram o prazer, a busca pelo prazer, o lazer. O cara vive a vida inteira para fazer uma viagem. Ele guarda todos os seus recursos para fazer isso. Porque é isso que vale a pena a vida. O cara não dá um centavo para a obra missionária na vida dele inteira. O cara curte a vida, né? Ele se diz crente, mas Jesus não é o suficiente para ele abrir mão daquilo que dá mau testemunhos para as pessoas. Então ela continua bebendo como sempre bebeu, ele continua fumando, ele continua indo para as festas, gastando dinheiro, ostentando, comprando um monte de coisa cara que ele não precisa. Isso é marca da besta. Estilo de vida. Ok, irmãos? E é por isso que o bicho vai pegar. Porque se é o chip, como eu disse, põe o chip, porta-mão, entra no céu maneta. Se é o cartão de crédito Visa, pega o Mastercard. Se é o código de barra, vou comprar só coisa artesanal. Se fosse isso, seria simples burlar. O problema é que não é fácil burlar, porque você vai ter que comprar o preço. Vai chegar um determinado momento, meu amigo, que você vai ter, o negócio vai apertar de tal forma, né, que o fato de você ser de Jesus, as pessoas não vão comprar mais no seu comércio. E não compra lá do crente, não. Ou se for uma perseguição, como já aconteceu, né, na época da Segunda Guerra, os crentes, só falo dos judeus, mas os crentes também passaram por um monte de situação assim, as suas lojas eram boicotadas.
Hoje, por exemplo, no Senegal, nós falávamos do evangelho para as pessoas se convertiam, ela tinha um pequeno negócio, um pequeno comércio, os muçulmanos ninguém mais comprava lá, e o cara morria de fome se os cristãos não fossem lá comprar. Por quê? Porque você não pensa mais de acordo com eles, então você não tem a marca deles, então você não pode nem comprar nem vender. Veja, o fato de. E aí você vai demonstrar se é cristão verdadeiro na hora que o bicho pegar pro seu lado. Vamos lá, a Vera, pois eu sempre achei que o número da besta fosse algo visível à primeira vista, como penso ser o sinal de Caim. Mas vai ser, é visto, você consegue ver, Vera, quem realmente segue a Deus e quem não segue. É visível o estilo de vida da pessoa, a ostentação de vida, aonde ele coloca o seu tesouro, né? O modo como ele age, como ele se veste, no que ele investe. Então é visível quem está servindo os aliados de Satanás e quem está servindo a Deus. O cristão ele é chamado a ter uma vida mais humilde, uma vida de socorro ao que passar por necessidade. Veja, o padrão de vida puritana é piedosa. Paulo vai dizer, aquele que roubava hoje não rouba mais, antes trabalhe. E trabalhe para quê? Trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Veja, o modo de pensar do crente, ele vai trabalhar e juntar dinheiro e vai ter recurso para acudir o necessitado. Meu Deus do céu, você fala isso para as pessoas hoje, elas falam, não, você está louco. Então é visível, porque refere-se ao estilão de vida, o jeitão que a pessoa vive. E você quer saber se você recebeu a marca da besta ou não, é só olhar para o seu estilo de vida. A ostentação, o modo, falando já um pouquinho da Babilônia, né? O modo sedutor, o investimento em formosura que é vã e é passageira. É lógico que ninguém vai ficar aqui descabelado, mal cuidado, né? Basta eu já barbudo parecendo um lenhador aqui. Mas todo mundo vai se cuidar, vai ter, né? Mas tem gente que gasta horrores para uma questão passageira e sem valor algum. A autoestima, na visão de Deus, está relacionada no fato de ser fiel ao Senhor, temer ao Senhor. O fato da mulher virtuosa receber louvor é porque ela temia ao Senhor, e não pela sua formosura, que era vã, enganosa. Mas hoje a mulher cristã, ela gasta horrores de dinheiro. O que é? Sinal da besta. E além de ser um sinal da besta, sempre tem um besta atrás pagando ainda. Né? Para com isso, irmãos. Vamos viver uma vida dentro do padrão bíblico, piedoso, da marca de Deus, cujo nosso pensamento e as nossas ações estão de acordo com o padrão do Senhor. Você pode ter o seu conforto, ninguém está falando que você não pode ter, mas aquilo que realmente é necessário para o reino. Eu sempre brinco, às vezes, né, coloco a situação, por que você vai comprar uma perua, meu amigo? Por que você vai comprar um carro de 7 lugares? Compra um turbinado. Porque até aquilo que eu for comprar, eu tenho que comprar pensando naquilo que eu posso usar para o reino, que eu posso usar para beneficiar o outro. Eu posso ter, não tem problema eu ter. Só que o motivo de eu ter é diferente, não é para ostentação, não é para prazer, não é para suprir desejos carnais e mundanos. Estilo de vida. Tudo bem, irmãos?
Pensa aí um pouquinho, você vai ver que tem que mudar muita coisa. Os pensamentos e atos de acordo com a fidelidade ao poder celeste, santidade. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, é assim que Apocalipse vai dizer. Então a marca da besta, o 666, que refere-se ao homem, é se adaptar ao sistema humano mundano, da besta do mar, da besta da terra e da Babilônia. É você ter um modo de pensar, um modo de agir de acordo com o aliado governamental, pensando nas coisas terrenas, procurando agradar a homens, pensar nas coisas da falsa religião. Isso aí não tem nada a ver, não é assim não. A Bíblia já está ultrapassada. O importante agora é o ecumenismo, é todas as religiões juntas, é isso que vale. Esse pessoal da igreja presbiteriana reformada aí, os caras são muito radicais, são muito duros. Tem que viver uma vida mais light. Com a marca da besta você vive desse jeito. Agora com a marca de Deus aí você vai ter que pagar um preço alto muitas vezes. Você vai ser perseguido até mesmo dentro da igreja. Pela besta da terra, que tem cara de cordeiro, mas tem a boca do dragão. Estou sendo claro, irmãos? Essa é a realidade da marca da besta. E tem muito crente que tem a marca da besta. E por isso, naquele dia, quando Jesus chegar, ele fala, mas Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Não te conheço, não. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Porque são pessoas que se achavam crentes, mas que ao invés de ter a marca de Deus, tinham a marca da besta. Veja como esse negócio é sério. Tá bom? Semana que vem, nós vamos entrar aqui, no terceiro agente, a Babilônia. Essa sessão, ela não vai explicitar muito isso. Nós vamos falar vou mencionar um pouquinho sobre a Babilônia, que vai ser tratado mais para frente, de uma maneira mais exaustiva, dessas sessões paralelas. E aí, vou mencionar então esse terceiro agente, para que você esteja ciente, e vamos tratar das vozes, né? O dragão e as vozes, fechando assim essa quarta sessão e depois entrando nos flagelos do capítulo 15 em diante, e aí as coisas começam a ficar mais quentes ainda do que já estão, né? O negócio começa a apertar mais. Tudo bem?